Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Remata à Conversa. Eu sou a Ana Regina Ramos e hoje vamos ter aqui, como habitual, o Eduardo Carvalho para fazer os comentários acerca desta semana desportiva no mundo do futebol e vamos já aqui adicioná-lo aqui no Facebook. Estamos em direto a partir do Facebook e também do Instagram. Por isso, se não nos seguem num destes locais, não se esqueçam de passar por lá e ver os nossos conteúdos, sempre sobre a região norte. E o Remada à Conversa tem sido uma edição semanal, portanto, podem estar sempre por aí, por volta da terça, quarta-feira, nós fazemos a nossa edição. Temos disponíveis também as edições anteriores. Ora, eu penso que já temos aqui o Eduardo connosco, em ambos os locais. Olá, Eduardo, boa noite. Olá, Ana. Um agradecimento a todos os que nos acompanham, especialmente aos apaixonados por futebol, acima de todas as polémicas clubísticas. Exatamente. Ora, nós hoje vamos aqui abordar a jornada 23 do campeonato e ainda a dupla convocatória das seleções nacionais. Mas eu ia exatamente começar aqui pelo campeonato e nomeadamente pelo jogo entre o Vitória e o Gil Vicente, que terminou 4-2 para o Gil Vicente. O que é que achaste aqui da prestação destes dois clubes da região norte? Foi um jogo verdadeiramente loucos. Esta chuva de golos que, de alguma forma, estas equipas nos brindaram foi completamente inesperado, tendo em conta o passado recente também, que estes dois emblemas minhotos têm vindo a exibir no campeonato. É verdade que o Vitória, com algumas fragilidades que continua a revelar a nível defensivo, não é uma equipa muito fiável, mas também não é menos verdade que o Gil Vicente tem tido muita dificuldade ao longo das últimas semanas para impor o seu jogo, depois de uma excelente entrada de Ricardo Soares no comando técnico da equipa de Barcelos. A verdade é que desta vez os gilistas entraram muito fortes em jogo, tiveram algumas ameaças de perigo junto da grande área vimaranense e essa boa entrada acabou por ser precipitada e ajudada pela expulsão prematura de Mumin aos 15 minutos. Acabou por agudizar esses problemas que o Vitória já vinha sentindo. Depois, essa tal desorganização defensiva acabou por dificultar muito a vida ao Vitória e facilitar, por consequência, ao seu adversário, que mercê da sua pressão alta acabou por potenciar esses erros que se foram acumulando. O Vitória denotava em vários momentos não só essa desorganização, mas também algum desguarnecimento do setor defensivo. A equipa tentava posicionar-se de forma mais adiantada, subindo os dois laterais em simultâneo, mas depois faltava um verdadeiro tampão, um trinco que de alguma maneira conseguisse filtrar as investidas adversárias. Esse trinco não existe de uma forma muito clara neste Vitória. Há aqui um jogador mais defensivo, como é o caso de Pepelo, que acaba por ser um 8 que equilibra entre as missões defensivas e ofensivas, e aparece aqui numa posição mais recuada, mas não é de raiz um jogador com as características perfeitas para a posição 6. E com isso o Vitória tem-se ressentido nestes jogos. Este em particular foi gritante essa falta, essa fragilidade, e depois do lado do Gil Vicente, aquele quarteto Lucas Mineiro,
Fujimoto, Lourenço e Pedro Marques estiveram muito bem neste jogo. Pedro Marques estreou-se a marcar, esse jovem promissor cedido pelo Sporting, e o resultado foi sendo favorável sempre ao Gil Vicente, que acabou por chegar ao final do jogo com 4-2 a seu favor. Do lado do Guimarães, do Vitória de Guimarães, destaque positivo para Rochinha, foi o único jogador verdadeiramente inspirado na equipa, e depois de negativo, o penalti falhado por André, que a juntar a todos os outros problemas da equipa, de alguma maneira privou a equipa de uma ponta final de jogo que poderia fazê-la sonhar ainda num empate que fosse menos penalizador. Por isso, 4-2 para o Gil Vicente, uma importantíssima vitória para uma das equipas em pior forma no campeonato até aqui, e para o Vitória de Guimarães seria uma oportunidade, foi uma oportunidade perdida para se reaproximar de Passos de Ferreira na luta pelo 5º lugar. Muito bem, Eduardo. O Vitória que se vai deslocar agora ao terreno do líder do campeonato atual, o Sporting, no sábado às 20h30. E o Gil Vicente vai receber o Nacional à mesma hora, mas um dia antes, ou seja, na sexta-feira, na abertura da jornada 24. Tal como os gilistas, também o Boa Vista está na luta pela manutenção, mas esta equipa, os xadrezados, não conseguiram levar pontos no Estádio da Luz. Não, 2-0. Sim, era um jogo importante para o Boa Vista pela sequência que a equipa não consegue de 2 vitórias consecutivas e que poderia aqui estrear essa série positiva, que eu acho que de alguma forma poderia projetar depois este conjunto para uma reta final de campeonato mais tranquila. Isso não tem acontecido, por isto, por aquilo, por erros próprios, muitas vezes, mas também em algumas ocasiões a infelicidade tem assolado o Boa Vista. Aqui um misto dos dois acabou por acontecer aos 8 minutos, quando o Shidozi foi expulso. Não é apenas uma manifestação de azar, porque há incompetência do central boavisteiro na abordagem ao lance, e a partir daí a equipa não mais teve grandes esperanças em ter um resultado positivo, pois ficou curta. Mesmo que Osvaldo Ferreira tivesse resistido a uma substituição prematura, retirada de um médium avançado para repor a linha de 5 com que iniciou este jogo. Mas a equipa notava-se que não conseguia sair, não tinha fluidez, não estava ligada suficientemente para conseguir perigar o seu adversário deste jogo, e depois o Benfica que começa a encetar aqui uma série vitoriosa, que quando acontece esta equipa torna-se muito difícil de travar. Ainda não está nesse ponto de irresistibilidade, mas está cada vez melhor. Diogo Gonçalves é o lateral que a equipa precisava há muito. Jorge Jesus apenas agora acaba por conseguir rodar este jogador no ponto certo para assumir esse lugar que André Almeida deixou em vago com a sua lesão de longa duração, e ele foi absolutamente decisivo para este desfecho. Primeiro num lance, numa insistência em que fura muito bem, em velocidade,
para depois um centro rasteiro permitir a Seferovic o desbloqueio da partida, e depois seria apenas uma questão de perceber se o Benfica ainda poderia chegar a um resultado volumoso ou se ficaria por 2 golos de diferença. Acabou por ser um jogo mais de paciência para o Benfica, mais de controle, e acabou por esta dupla também confirmar o resultado final, esse 2-0, um grande cruzamento de Diogo Gonçalves e uma finalização a preceito deste avançado suíço, que não impressiona, mas que neste momento parece ser a opção mais acertada para a posição 9 no Benfica. É o jogador que está mais no momento atual, é o jogador que está mais capaz de ser profícuo na finalização. Por isso, uma vitória tranquila para o Benfica, e o Boa Vista terá que corrigir nos próximos jogos esta derrota, que quando está nos últimos lugares da tabela classificativa é sempre muito penalizadora para uma equipa que está nessa situação. Exatamente. E o Boa Vista, que vai agora receber o Farense no domingo às 17h30, um confronto direto na luta pela permanência, e num jogo entre equipas relativamente tranquilas na classificação, houve um empate entre Cónegos e Vila Condenses. O que achaste deste jogo? Foi um jogo que tinha esse aperitivo, digamos assim, de 2 treinadores com uma ideia de jogo baseada na posse, ideias de jogo ofensivas, mas este ano, como temos vindo a falar neste espaço, o Rio Ave de Miguel Cardoso está a introduzir algumas nuances. Acho que foi inteligente o treinador ao olhar a equipa que tinha, a equipa que pegou a meio da época, e a tentar potenciar os pontos fortes e esconder ao máximo, limitar ao máximo os pontos menos fortes da equipa, que era uma equipa muito irregular, permissiva, e que agora defensivamente tem estado muito mais organizada, muito mais consistente. Os Cónegos mantêm nesta ideia de jogo preconizada por Vasco Seabra um maior domínio comparativamente ao que o Rio Ave atualmente denota, mas são de alguma forma menos maduros nos seus processos de jogo, acabam por se expor mais perante o adversário e ao mesmo tempo ter alguma dificuldade no último passe, e falta essa ligação a um futebol que já de si é tão ligado, é verdade, mas que depois esse momento final, esse último passe é fundamental para depois traduzir em golos. Quando se fala muitas vezes em falta de eficácia, a falta de eficácia não é só na finalização, pode ser a nível defensivo, pode ser também no passe, e este último passe é fundamental para qualquer equipa que queira marcar. E por isso o Moreirense sofreu primeiro, e depois na segunda parte, sobretudo na segunda parte, esteve completamente por cima no jogo, mas com muita dificuldade em conseguir criar espaços para os seus avançados finalizarem, algo que acabou por acontecer mediante tanta insistência nos últimos 10 minutos, em que Rafael Martins, ele que é avançado, normalmente marcador de golos na equipa, mas que surge aqui a assistir com qualidade para Filipe Pires, em profundidade, ganhar o espaço nas costas da defensiva Rio Ave Vista e fazer o empate, que acaba por ser, no fim de tudo,
um resultado mais positivo para o Moreirense do que para o Rio Ave, não em jogo jogado, porque o Moreirense dominou, o Rio Ave acabou por ter mais oportunidades, mas acima de tudo, olhando à tabela classificativa, porque estes dois adversários mantêm-se assim a 4 pontos, um do outro, com vantagem para os cónigos. Muito bem, o Moreirense vai jogar Ferreira no sábado às 15h30 e o Rio Ave jogará com o Enses SAD no dia seguinte às 15 horas. Aqui na luta pelos primeiros lugares houve 2 derbys nortenhos que ditaram uma mudança aqui no segundo lugar da tabela classificativa, e foram eles o Futebol Clube do Porto, Paços de Ferreira, um jogo Sporting de Braga, que empatou bolas. Aqui, estes jogos e também aqui em relação a este empate, tal como referiste aqui no empate anterior, para qual equipa é que achas que foi mais vantajoso? Relativamente ao Futebol Clube Porto Paços de Ferreira, começando por aí, foi o primeiro dos jogos a realizar-se. O Futebol Clube Porto naturalmente sai em vantagem relativamente ao Paços de Ferreira, mas acima de tudo olhando à tabela classificativa, porque com esse resultado conseguiu pôr pressão sobre o Braga, que tinha uma deslocação relativamente difícil, em teoria não tão difícil como se veio a verificar, mas é sempre um derby minhoto, é sempre uma equipa adversária com grande qualidade no seu plantel e que, tendo essa pressão dos pontos, acaba por se tornar mais perigosa. E aqui o Futebol Clube Porto fez o que lhe competia. Na primeira parte teve dificuldade em pôr o seu jogo da melhor forma, uma circulação pouco veloz, que acabava por ser mais fácil para o Paços de Ferreira de emperrar, de fechar os caminhos para a sua baliza. O Paços de Ferreira desta vez não surgiu tão com tanta posse no meio campo adversário como tem sido habitual nestes jogos, mesmo nestes jogos contra equipas teoricamente superiores, mas também mérito para o Futebol Clube Porto, que é uma equipa muito forte coletivamente, mentalmente estava altamente motivada por essa vitória muito importante a meio da semana. Não vitória no jogo, mas vitória na eliminatória frente à Juventus, e acabou por esse facto minimizar o cansaço que a equipa poderia apresentar para este jogo, e com isso o Futebol Clube Porto na primeira parte ainda lá está, com essa menor qualidade na circulação, menor velocidade na circulação, sofreu, teve dificuldades em criar perigo na baliza de Jordi, mas depois na segunda parte a equipa entrou com outra disposição, muito mais intensa na sua circulação, muito mais intensa na procura de espaços junto à área de Pacense, e depois os golos foram surgindo. Pepe desbloqueou o jogo, ele que tinha sido um dos heróis da semana nesse jogo frente à Juventus, aqui marca o golo que desbloqueia o jogo, um excelente golo de cabeça na sequência de um pontapé de canto, e depois Sérgio Oliveira confirma, ele que é eventualmente o jogador em melhor forma neste Futebol Clube do Porto, não só nas últimas semanas como na época em geral. Sérgio Oliveira acaba por coroar tudo isso com este segundo golo que acabou com a partida, e por isso uma vitória que acabou por ser segura do Futebol Clube do Porto. Nunca esteve verdadeiramente em perigo essa baliza defendida por Marquezine, mas esteve em perigo o resultado, porque o Futebol Clube do Porto só nos minutos finais
Só na reta final da partida é que conseguiu fazer este resultado positivo com que chegou ao final do jogo. Quanto ao Famalicão Sporting de Braga, foi um jogo que o Famalicão esteve muito bem. Excelente entrada de Ivo Vieira no comando técnico dos famalicenses, fazendo alguns ajustes ao 11, ajustes bastante pertinentes, na minha opinião. Relançou Anderson Oliveira, que era uma das figuras da época passada, não propriamente como titular, como foi neste jogo, mas lançado a partir do banco. Ele que vinha estando na sombra ao longo dos últimos tempos no Famalicão. Reorganizou a defesa numa linha de 4, quando vinha Silas apostando num trio defensivo, e depois 2 laterais muito ofensivos como o Ruben Vinagre e Diogo Figueiras foram fundamentais para o volume de jogo que a equipa apresentou. Na primeira parte, um jogo mais equilibrado. Os famalicenses acabaram por se adiantar no marcador, num lance de bola parada, mas o Sporting Braga deu a volta com relativa rapidez, com relativa celeridade, porque aos 36 minutos já estava o jogo empatado, e aos 39, 3 minutos depois, Al-Musrati, uma das figuras da época do Sporting Braga e uma das figuras da temporada em Portugal, fez o 2-1. Portanto, o Sporting de Braga colocou-se numa posição vantajosa. O primeiro golo dos arsenalistas tinha sido de grande penalidade, e colocou-se numa posição muito vantajosa. Uma equipa que tem jogadores como Galeno, como Abel Ruiz, muito fortes na exploração da profundidade, poderia depois matar o jogo na segunda parte, mas não foi o que aconteceu. O Famalicão foi um autêntico rolo compressor, não deu praticamente, não me recordo nenhuma oportunidade para o Sporting de Braga na segunda parte. A equipa não conseguia respirar com bola, não conseguiria criar oportunidades de golo, e por isso era a única esperança de manter esta vitória, era segurar defensivamente, era não sofrer. Pairava a ideia de que, chegado aos últimos 5 minutos, seria possível, mas um momento de grande inspiração de Heriberto acabou por dar um empate que é mais do que justo. Poderia até o Famalicão, se tivesse empatado mais cedo, ter olhado para uma possível vitória neste jogo. Um excelente início de Ivo Vieira, não pelo empate, que sendo um empate em casa e a equipa precisando de pontos urgentemente, não acho que seja muito positivo esse ponto, mas olhando ao adversário desta partida, uma das melhores equipas em Portugal, e olhando à exibição que a equipa realizou nesta partida, acho que ficaram aqui sinais muito positivos, talvez os mais positivos sinais que já vimos esta época por parte do Famalicão. Por isso, conclusão, de tudo isto, quem saiu a ganhar foi naturalmente o Futebol Clube do Porto, destes 2 jogos, que acaba por ultrapassar o Sporting de Braga na tabela classificativa, depois dos bracarenses terem aproveitado o clássico para se adiantar no segundo lugar. É agora o Futebol Clube do Porto que aproveitou, não um clássico, mas um derby, esta escorregadela do Sporting de Braga, para ultrapassá-los na tabela classificativa. Muito bem, Eduardo. Só aqui lembrar que o Futebol Clube do Porto vai deslocar-se ao Algarve para jogar com o Portimonense no sábado às 18 horas. Já o Paços de Ferreira, como eu referi há pouco, vai jogar com o Moreirense, e o Famalicão terá uma deslocação insular, vai jogar com o Marítimo no domingo às 17h30.
O Sporting de Braga, por último, vai receber o Benfica no jogo da jornada, que vai ser importante para a luta pelo segundo e terceiro lugares. E agora, relativamente às convocatórias para os próximos jogos das seleções nacionais, o que é que te pareceu as escolhas de Rui Jorge e de Fernando Santos? Relativamente a estas convocatórias, há um ponto em comum, que é Nuno Mendes, jogador que vinha sendo opção para o Sub-21, era uma das figuras dessa equipa e que acaba por ficar de fora por ter sido promovido à seleção A. Antes de mais, muito merecido para Nuno Mendes, acho que é um excelente lateral esquerdo, um dos mais promissores a nível não só nacional como a nível mundial. Não tenho quaisquer dúvidas que para os próximos anos Portugal está completamente assegurado nessa posição e também em muitas outras, nomeadamente na zona do meio-campo, mas poderemos depois pôr em causa, tendo em conta o momento em que acontece, o timing, poderá não ter sido o melhor, porque Nuno Mendes acaba por fazer mais falta na seleção sub-21, olhando à fase de grupos do europeu, que é fundamental. Rui Jorge já o disse várias vezes, o objetivo da seleção de sub-21 é promover, acima de tudo, é promover jovens à equipa principal, mas também há que ter aqui, olhando à posição de Fernando Santos e à posição global das seleções, há que ter aqui uma gestão criteriosa, cuidada, e muitas vezes pode-se estar a precipitar aqui esta promoção, que seria inevitável. Não tenho quaisquer dúvidas que Rafael Guerreiro e Nuno Mendes serão os próximos laterais da seleção, será a próxima dupla, digamos assim, da seleção A nos próximos 10, 12 anos, eventualmente. Aqui não estou certo que Nuno Mendes seja sequer utilizado nos jogos da seleção principal, e olhando à convocatória do Sub-21, Rui Jorge não tem um único lateral esquerdino, o que de alguma forma é sempre uma pecha, é sempre algo negativo, mas não há como não olhar para estes 23 eleitos como um núcleo fantástico de jogadores. Temos uma rodagem competitiva que alia-se de alguma forma o talento, que é enorme, à rodagem competitiva ímpar em termos de seleções nacionais desta categoria. Já num passado recente vinha melhorando muito Portugal nesse aspecto, e agora olhamos para vários jogadores que, sendo ou não titulares, são sempre jogadores que têm vários minutos nas suas equipas, nos seus clubes. Podemos ver que, por exemplo, não há nenhum guarda-redes que seja titular neste momento no seu clube, mas Diogo Costa foi fundamental para o êxito na Taça de Portugal, no Futebol Clube do Porto. Diogo Leite é também uma opção a nível de defesa, é também uma opção muitas vezes utilizada por Sérgio Conceição. Depois, Thierry Correia é atualmente o titular no lado direito da defesa do Valência. Tiago Jaló está mais ou menos como o Diogo Leite, é um jogador, é a terceira opção para a defesa do Lille, que é atualmente o líder na Liga 1. Atenção, este Lille que não é fácil, olhando a um colosso como o PSG, olhando a equipas tarimbadas como o Lyon, não é fácil fazer este campeonato fantástico,
que o Lille está a fazer. E depois, a meio campo, muita qualidade. Surge aqui Filipe Soares, que está numa forma fantástica. É também um jogador muitas vezes destacado por mim neste espaço. Há também Pedro Gonçalves, que é eventualmente o jogador do campeonato até ao momento, e que, se confirmar o título do Sporting, certamente será considerado o MVP da Liga. E na frente de ataque, jogadores como Rafael Leão, que atualmente já é habitual titular no Milan, tem sido, sobretudo na ausência de Zlatan Ibrahimovic, juntamente com Diogo Dalot, que há pouco não frisei, mas é também um jogador em ascensão nos Rossoneri. Há também Trincão, um fantástico jogador que esta época já foi importante para o Barcelona, já entrou nomeadamente no confronto com o Betis e resolveu esse jogo. Há também, voltando à frente de ataque, Tiago Tomás, um jogador que tem sido absolutamente fundamental para o Sporting, e Francisco Conceição, que tem sido lançado aos poucos pelo seu treinador e pai como arma secreta, e é um jogador que pode ser lançado durante os jogos e de alguma forma ajudar a desbloqueá-los. Por isso, uma convocatória de sub-21 muito boa, em termos de talento, em termos de rodagem competitiva. Na seleção principal, uma convocatória dentro do que tem sido habitual para Fernando Santos. A tal estreia de Nuno Mendes é um destaque. Outro dos destaques vai para a ausência de William Carvalho, mas parece-me uma ausência perfeitamente justificada. O jogador não deixa de estar no radar do selecionador, mas olhando à grande qualidade e quantidade de médios que Portugal tem, acho que é muito importante vermos o momento e a rodagem competitiva dos jogadores, e neste momento Palhinha tem que ter lugar na seleção, um jogador que está a ser tão importante para o líder do campeonato, ainda por cima um líder que é surpreendente, que está a fazer um trabalho de superação. Acho que Palhinha é uma escolha mais do que natural. Há ainda Danilo, que é um jogador que poderia ser equacionável entre ele e o William Carvalho. A presença nesta convocatória acabou por recair a opção em Danilo. Parece-me um jogador um pouco melhor neste momento, que está um pouco melhor do que o William. E depois jogadores como o Sérgio Oliveira, que surgem aqui com um capital de confiança, num momento fantástico também de forma. Bruno Fernandes, Bernardo Silva, que agora foi reconvertido no Manchester City como médio interior, e que me parece muito mais uma posição muito mais condizente com as suas características, porque ele não é um jogador explosivo. Ele estava a atuar a partir de uma faixa, mas não é um jogador explosivo, e tem crescido nos últimos tempos com Pep Guardiola nessa posição. Há ainda João Félix, que pode ser titular ou partir do banco, dando mais soluções à seleção. Diogo Jota, que surge agora depois da lesão, já num momento muito razoável. Marcou, por exemplo, o golo com que o Liverpool venceu, conseguiu uma vitória importantíssima na casa do Wolverhampton, que era inclusivamente e curiosamente o seu anterior clube. E depois Pedro Neto, falando em Wolverhampton, um jogador que se tem afirmado, é já uma certeza, e que também no âmbito da seleção já mostrou que tem nível para cá estar. André Silva regressa também, um regresso de salutar, e eu termino com isso precisamente. Fazia já muita falta, porque é um 9, não há por aqui muitos. Fernando Santos nem sempre atua com um 9 puro. André Silva atualmente, embora não seja de formação, atualmente é um 9 puro, é um jogador que
está em grande no campeonato alemão, numa equipa como o Frankfurt. O Eintracht Frankfurt não é uma equipa que lute pelos primeiros lugares da tabela. Está a fazer um extraordinário trabalho e está a lutar com Lewandowski pelo título de melhor marcador do campeonato, o que já de si diz muito sobre o trabalho e a qualidade deste jogador. Por isso, uma seleção que, na minha opinião, em melhoria, uma convocatória em melhoria relativamente à anterior, mas dentro do que normalmente Fernando Santos nos tem brindado, e quase sempre bem. Não há muito a dizer. Podemos depois discutir outras coisas, podemos discutir a ideia de jogo, a matriz de jogo preconizada pelo selecionador, mas olhando às convocatórias, Portugal já há muitos anos que não tinha convocatórias tão consensuais como acontece agora. Muito bem, Eduardo. Antes de passarmos aqui à parte dos destaques da semana, temos só aqui 2 comentários do Gonçalo Novaes para ti. Obrigada, Gonçalo, pelos comentários. O que perspectivas para os sub-21 nesta fase? Eu perspectivo sempre algumas dificuldades. Portugal tem tido, com Rui Jorge, muito melhores prestações na seleção de sub-21. Rui Jorge conseguiu tornar esta seleção de esperanças muito mais equilibrada, consegue por vezes dominar e ser muito difícil de travar em termos de qualidade ofensiva, em termos de capacidade para criar lances de golo. Mas depois, defensivamente, a equipa tem estado muito mais competente. Há aqui alguns jogadores que podem ser titulares, como Florentino, que, apesar da sua grande qualidade, não estão tão rodados. É uma seleção globalmente muito competitiva, em termos competitivos, muito rodada, mas há aqui um ou outro elemento que pode ser crucial, e a posição 6 é sempre uma posição muito importante. Se não é a mais importante, é das mais importantes no terreno de jogo, em que Portugal poderá sofrer com os seus adversários. Por isso, poderá haver alguns dissabores num ou noutro jogo. Olhando aqui particularmente aos jogos da seleção, aos jogos agendados desta seleção de sub-21, não prevejo que neste duplo duelo que vai haver, não prevejo grandes dificuldades, mas olhando ao europeu em si, penso que Portugal pode ter naturalmente algumas dificuldades, não pela escassez de talento e rodagem competitiva, mas porque também há aqui adversários de grande qualidade. Os 2 próximos jogos são contra a Croácia, que é sempre uma seleção que revela valores de grande talento, mas que me parece que possa ser um adversário acessível nesta altura. E depois a Inglaterra, que sendo uma seleção competitivamente muito ainda mais rodada que Portugal, e uma seleção que é sempre muito séria na forma como aborda os jogos em sub-21, acredito que Portugal neste momento está superior. Houve uma subida de alguns jogadores que eram estrelas no sub-21 à seleção principal dos Três Leões, e de alguma forma retirou talento a uma seleção que ainda assim tem aqui alguns jogadores que podem desequilibrar. E há depois ainda um terceiro jogo, que eu disse um duplo, ela é um triplo, uma jornada tripla, e há aqui um terceiro jogo, e assim parece que possa trazer mais dificuldades, não propriamente
individuais, olhando ao plantel da Suíça, mas porque é uma seleção que, de alguma forma, tem um perfil com Portugal normalmente não se dá muito bem. Pode emperrar muito mais defensivamente o conjunto português e depois, ofensivamente, pela sua eficácia, poderá pôr em causa aqui uma vitória que Portugal considera sempre o resultado, o único resultado possível, positivo, neste escalão, numa fase de grupos, pelo menos. Eduardo, depois há aqui outro comentário também. O que achas da opção de colocar jogadores como Pedro Neto e Nuno Mendes na equipa A, desfalcando os sub-21 para defrontar o Azerbaijão e a Sérvia, embora esta esteja mais forte? Eu, relativamente ao Nuno Mendes, creio que já fui dizendo, portanto, Sim. acho bastante discutível esta opção. Penso que não era o momento certo para, de alguma forma, enfraquecer a seleção sub-21, que é a consequência desta promoção. Mas também Fernando Santos pode ter visto de outra forma. Encarou o facto de o primeiro adversário ser o Azerbaijão, para eventualmente lançar Nuno Mendes de uma forma tranquila, estreá-lo como jogador a partir do banco ou até titular. Não me parece, olhando ao histórico de Fernando Santos, que ele o faça. Penso até que poderá nem sequer Nuno Mendes estrear-se no terreno de jogo nesta jornada, e por isso, se assim acontecer, acho que não foi a melhor opção na minha visão das coisas em termos de futebol, deste futebol de seleções, que existe sempre esta coordenação entre o sub-21 e a equipa principal, pelo menos. Relativamente a Pedro Neto, aí já não me parece, já não penso exatamente o mesmo. Pedro Neto já se tinha estreado na seleção principal. O sub-21 tem muito mais soluções em termos ofensivos, que de alguma forma penso que poderão colmatar com relativa serenidade essa ausência de Pedro Neto, que era um jogador que estava alocado a este escalão anteriormente, é verdade, mas que já tinha sido promovido à equipa A, e acho que já é um jogador de nível cimentado para a equipa A, ao contrário do Nuno Mendes, que ainda é um jogador, na minha opinião, que denota mais inconsistência, apesar do seu enorme talento e enorme influência que tem tido no Sporting ao longo desta época. Muito bem. Há aqui ainda um outro comentário aqui do Gonçalo para ti. Olhando para os adversários do grupo A da fase de qualificação para o Mundial, até que ponto consideras que a seleção será forte, candidata a vencer o grupo? E se achas que um bom resultado em casa da Sérvia pode ser decisivo nesse objetivo? Sim, eu creio que e passa muito o futuro de Portugal na tentativa de se apurar como primeiro classificado, passa muito por esse confronto com a Sérvia, que é a equipa mais forte. É uma equipa que raramente tem sido muito competitiva em termos de fases de grupos, inclusivamente, nem sequer chega por vezes às fases a eliminar, mas que tem jogadores de enorme talento, jogadores que vão sendo... esta seleção vai sendo sempre alimentada por jogadores que vêm dos escalões mais jovens, não só Portugal, mas também a Sérvia vai tendo grande talento jovem e talentos emergentes do futebol mundial. E é uma seleção que tem tudo o que é preciso, menos mentalidade forte, menos capacidade de se superar e até capacidade de concentração contra equipas que muitas vezes lhe são inferiores.
E agora, o que tem acontecido é nos últimos anos um esbater de tudo isso. O selecionador atual da Sérvia tem melhorado um pouco a mentalidade desta equipa. Vimos no último confronto, nos últimos confrontos com Portugal, que esta equipa equilibrou os jogos de outra forma, e já não é aquela equipa macia que víamos num passado recente. Por isso é sempre um adversário difícil de perspectivar em termos competitivos. Em termos de talento, não há dúvida que se pode aproximar de uma seleção como Portugal. Acredito que Portugal, mesmo a esse nível, é uma seleção com soluções muito mais variadas a todos os níveis, mais equilibrada em termos defensivos, tem outra capacidade, mas em jogos, em duelos diretos, tudo pode acontecer, e Portugal muitas vezes tem dissabores nestas fases de grupos e depois tem que correr atrás do prejuízo. Por isso há que ter uma grande concentração, grande competência com equipas teoricamente acessíveis, como é o caso do Azerbaijão, e depois nesse confronto direto com a Sérvia, que é a mais reputada dos adversários, mostrar esse diferencial, nem que seja ligeira superioridade, e conseguir carimbar aí vitórias importantes que depois nos livrem de dissabores na reta final do apuramento. Muito bem, Eduardo. Agora passaremos aqui à parte dos destaques, então. Vou colocar aqui. Agora sim, consegui colocar o separador dos destaques da semana e a começar exatamente por te perguntar o remate de Trivela. O meu remate de Trivela vai para Ivo Vieira, primeiro jogo deste treinador no comando técnico do Famalicão. Foi muito promissor. Há aqui uma ressalva, acho que foi desagradável ouvir Miguel Ribeiro, que é um diretor desportivo por quem eu nutro alguma admiração pelo que fez até agora nos clubes por onde tem passado, mas foi algo desagradável ouvir a forma como de alguma maneira se dirigiu a Silas, tornando-o parte do problema que os famalicenses têm tido no campeonato. E creio que não podemos de todo culpar Silas, não foi uma opção que tivesse resultado, mas acho que é um treinador dentro do perfil da ideia de jogo que o Famalicão tem preconizado desde a época passada. Agora, não era um treinador que pela sua até pela fase embrionária em que está na carreira, que pudesse surgir aqui e injetar uma confiança, uma abordagem mais intensa, se calhar à ideia de jogo do Famalicão. Se calhar não, isso não era. E o Vieira consegue abarcar um pouco mais estas duas situações, casar melhor a ideia de jogo ofensiva com essa agressividade, intensidade extra que é muito necessária para uma equipa que luta para não descer. Isso acredito que sim, e por isso foi uma boa escolha. Olhando agora só a Vieira, foi uma boa escolha. Assim deixou bons sinais neste primeiro jogo com o Sporting de Braga, como há pouco referimos, uma
apenas um ponto, é verdade, mas uma excelente exibição, uma exibição até de domínio completo na segunda parte, perante uma das melhores equipas do futebol português. Muito bem. E quanto ao teu remate ao ângulo, o que trouxeste? O meu remate ao ângulo vai para Rochinha. É um jogador que nas últimas épocas tem tido alguma inconsistência, mas creio que mais por culpa da falta de regularidade nas opções dos treinadores, quer no 11 inicial, quer inclusive como aposta lançada a partir do banco. É um jogador que raramente jogava 2 jogos seguidos, e que depois isso naturalmente dificulta a evolução de um jogador. Está aqui num contexto menos positivo. As últimas jornadas do Vitória têm sido jornadas de grande irregularidade. A equipa que até estava a carburar, estava a evoluir com relativa, com uma evolução, um crescimento positivo, regrediu, conseguiu o mais difícil e depois regrediu nas últimas semanas, acima de tudo pelo seu processo defensivo e a transição e a organização defensiva que sofreram aqui um abalo. Ofensivamente a equipa não tem estado muito bem, mas tem os problemas de finalização têm sido nas últimas semanas mitigados por um fantástico momento de forma de Rochinha, e quando um jogador se assume num momento negativo para uma equipa, para um coletivo, mas ele individualmente consegue empurrar a equipa para a frente, consegue minimizar os danos, acho que é um destaque duplamente positivo. Espero que este jogador, que tem um grande potencial, agarre esta oportunidade de uma vez por todas e que se fixe como um dos protagonistas neste Vitória de Guimarães. E agora, terminando com o teu remate final. O meu remate final vai para o Futebol Clube do Porto. A competência que a equipa teve na mudança de chip da Liga dos Campeões para o campeonato. É verdade que o resultado da eliminatória frente à Juventus ajudou muito a ultrapassar esse eventual cansaço com que a equipa poderia entrar para este jogo. Mas nunca é fácil, mesmo quando se ganha e quando se consegue esse apuramento épico que o Futebol Clube do Porto conseguiu, neste caso para os quartos de final da Liga dos Campeões. Nunca é fácil chegar ao campeonato, manter os níveis elevados. A equipa na primeira parte, não diria tanto, não foi uma equipa que conseguisse manter um nível exibicional alto, é verdade, mas na segunda parte Sérgio Conceição conseguiu resgatar este Futebol Clube do Porto para um nível de elevada competência, nunca impressionando. Este Futebol Clube do Porto 2020-2021 não é uma equipa impressionante sob nenhum ponto de vista, é verdade. Mas depois da superação na Liga dos Campeões, a competência no campeonato e como prémio a subida ao segundo lugar da tabela classificativa. Bem, Eduardo, muito obrigada pela tua participação, pelos teus comentários mais uma vez, e queria também agradecer a quem nos esteve a assistir, quer no Facebook, quer no Instagram, e convidar também a visitar o nosso site em jornalreferência.pt. Lembrar sempre que podem comentar os nossos diretos, podem fazer questões também aqui para o Eduardo comentar durante estas edições, e agradeço também as questões que foram aparecendo aqui durante este direto de hoje. Lembro que esta edição vai estar disponível
em jornalreferência.pt, nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, no nosso Instagram, no nosso canal do YouTube e também no nosso Twitter. Por isso, visitem-nos e acompanhem também os restantes conteúdos que sempre trazemos para vocês sobre a região norte. Obrigada por estarem desse lado e até à próxima edição.